hoje o professor Ilvo vai detalhar para a gente a lei orçamentária, que anualmente faz a previsão das receitas e autoriza a realização das despesas, tanto para a União como para estados e municípios. Não é isso, professor? É isso aí. Olá, Érica. Olá, amigos. Pois é, finalmente nós vamos conhecer mais de perto esse personagem chamado orçamento. Conforme a gente pode visualizar no gráfico, o orçamento passa por algumas etapas. E hoje nós vamos conhecer a etapa da elaboração, ou seja, como o orçamento nasce, por assim dizer. Além disso, também vamos saber como se classificam a receita e a despesa orçamentária, algo que normalmente só os técnicos da área dominam, por ser um lado mais técnico e especializado. Tá bom, professor. E por onde a gente começa? Vamos começar ouvindo o Dr. Hélio Tolini, que é o diretor da Secretaria de Orçamento Federal, onde é finalizada a proposta do orçamento para depois ser encaminhada ao Congresso Nacional. O Dr. Hélio nos fala como é elaborado o orçamento do governo federal, as suas dificuldades, o tempo de elaboração e outras coisas que são importantes a gente saber. O orçamento é uma peça muito complicada, eminentemente técnica, em função das várias codificações que ela exige, das várias classificação institucional, classificação econômica, classificação da despesa, da receita, e acaba sendo um pouquinho difícil para o cidadão comum ter uma percepção do que está sendo proposto na peça técnica, e para evitar que isso fique apenas sendo domínio dos entendidos, tanto aqui no Poder Executivo quanto dos consultores no Poder Legislativo, são necessários relatórios à parte que possam dar uma transparência maior para o cidadão comum. Os recursos que vão constar da proposta orçamentária, eles são evidentemente discutidos dentro de uma perspectiva de ambiente econômico, né? A situação da economia, qual vai ser a taxa de inflação do ano seguinte, qual é a evolução do crescimento da economia, qual é a taxa de câmbio, a taxa de juros, que são os parâmetros básicos que norteiam a estimativa de receitas, né? Nós temos a Secretaria da Receita Federal, que é responsável pela arrecadação e acompanhamento de todos os impostos e das principais contribuições sociais, que nos fornece uma estimativa inicial. Temos também o INSS, que passa uma estimativa de arrecadação da receita de contribuição dos empregadores e trabalhadores para a Previdência. E temos a arrecadação direta de diversas entidades da máquina pública, que tem diversas taxas e etc., que são recolhidas ao longo dos serviços que são prestados. No final, esses números são discutidos pelo Ministério do Planejamento, pelo Ministério da Fazenda, e através de sucessivas reuniões nós vamos discutindo os números até que haja uma definição a respeito do qual o número mais apropriado para constar da proposta. É importante lembrar que o orçamento da União, na verdade, ele vem desde o plano plurianual, que é o plano de 4 anos, que nos diz qual o caminho que nós devemos tomar, qual é o rumo que as despesas devem tomar ao longo desse período. E temos também, ano a ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é votada no Congresso Nacional, normalmente até o final do mês de junho, e essa lei é que define exatamente o que deve constar do orçamento, qual a estrutura, o que não deve constar. É uma lei diretiva, como o próprio nome diz, né? É uma lei que determina exatamente esse conteúdo da lei orçamentária. A votação da lei de diretrizes, como eu disse, normalmente se encerra no mês de junho, e nós temos até o final de agosto, no dia 31 de agosto, para encaminhar a proposta de lei orçamentária ao Congresso. Essa data de 31 de agosto ela é muito importante para nós, porque o não encaminhamento da proposta de lei orçamentária implicaria em crime de responsabilidade do presidente da República. Poderia haver uma moção do Congresso Nacional nesse sentido.
Por isso, nós temos que ter toda a garantia de que até o final do mês de agosto haja de fato uma proposta pronta para ser apresentada ao Congresso Nacional. As explicações do diretor da Secretaria de Orçamento Federal foram bem esclarecedoras. Mas, professor, o que é exatamente a receita prevista no orçamento? Receita, para o governo, é tudo aquilo que se arrecada. Os impostos, as taxas, as contribuições, até multas de trânsito são receitas. É bom lembrar que há impostos que são da União, outros que são de competência dos estados. Os municípios também têm lá os seus impostos. Tudo isso está na Constituição, que define o que cada um pode cobrar. Um outro aspecto importante é que a União transfere uma parte dos impostos que ela arrecada para os estados e municípios. E essas transferências de impostos também aparecem no orçamento. Por sua vez, os estados também transferem parte dos seus impostos aos municípios. Mas nós vamos tratar agora da classificação da receita na forma como ela aparece no orçamento. A classificação, tanto da receita como da despesa, tem um objetivo claro, que é saber quanto se arrecada com cada um dos impostos, taxas e contribuições. Isso do lado da receita. E do lado da despesa, quanto se gasta, por exemplo, com pessoal, com serviços públicos, com a dívida, com as obras públicas e assim por diante. Se a gente olhar no orçamento, parece uma sopa de números. E é isso que a gente vai conhecer um pouco melhor agora. Receitas correntes são as receitas dos impostos e das contribuições, os aluguéis que o governo recebe, dos serviços que ele comercializa e até de produtos que ele fabrica e vende no mercado. Já as receitas de capital são aquelas provenientes da constituição de dívidas, ou seja, o dinheiro que o governo toma emprestado. Da venda de bens e direitos, caso das privatizações, por exemplo, e outros recursos quando estes forem destinados a atender despesas de capital, e também o superávit do orçamento corrente. A classificação da receita funciona assim. Cada item de receita é identificado por um código. Neste quadro que serve de exemplo, a categoria econômica é identificada pelo número 1, o que significa que qualquer código de receita que começa com este algarismo se refere a uma receita corrente. Se o primeiro algarismo fosse 2, seria de uma receita de capital. O segundo algarismo indica a fonte de receita, que neste caso é uma receita tributária. O próximo algarismo indica a subfonte de receita tributária, neste caso, receita de impostos. Em seguida, o número 2 identifica um dos impostos, que é o imposto sobre o patrimônio e a renda, que nós sabemos é arrecadado pela União e uma parte é transferida para os estados e municípios. O próximo código, que é 01, indica um imposto sobre o patrimônio, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o nosso conhecido ITR, que também é arrecadado pela União. A seguir, nós temos o código 04, que identifica o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, o nosso velho e conhecido imposto de renda, que todo mês leva uma fatia do nosso salário. Portanto, o imposto de renda é uma receita corrente que integra a receita tributária junto com os outros impostos. As subalíneas indicam se o imposto de renda é de pessoa física, pessoa jurídica ou retido na fonte. Dessa forma, nós já sabemos como funciona a classificação da receita. Se nós quisermos saber quanto foi arrecadado com o imposto de renda pessoa física em determinado período, tudo o que nós temos que fazer é informar este código ao computador e ele nos dará a informação sem demora e com exatidão. Uma forma de classificação utilizada pelo governo federal é a chamada classificação por fonte de recursos.
Ela serve para indicar no próprio orçamento a origem dos recursos que estão financiando cada uma das despesas. A razão disso é que determinadas despesas devem ser custeadas por receitas específicas. Essas receitas são então agrupadas em uma fonte de recursos, como nós podemos ver nestes exemplos. Se o código de qualquer fonte de recursos inicia pelo número 1, isso quer dizer que é uma fonte de recursos que são arrecadados pelo Tesouro. Se começar pelo número 2, identifica que são recursos de outras fontes, como, por exemplo, recursos diretamente arrecadados por um órgão ou uma entidade. Se uma universidade, por exemplo, cobra uma taxa de vestibular, esse valor arrecadado deve ser contabilizado como fonte 250, recursos diretamente arrecadados. A mesma coisa se dá com os recursos de convênios. No caso de um município, são receitas recebidas de uma outra esfera de governo, por exemplo, da União ou do Estado. Professor, e a classificação da despesa, como seria? Vamos lá. Da mesma forma que a receita, a classificação da despesa tem a sua razão de ser. Mas antes eu quero fazer um pequeno comentário. Uma coisa óbvia é que quando nós ouvimos falar ou pensamos no orçamento, nós estamos, na verdade, pensando na despesa, não é mesmo? E por que isso acontece? Por que a despesa recebe uma atenção maior? É porque a despesa representa as ações que serão realizadas. Isto é, quanto vai estar disponível para se gastar com a saúde, com a educação, com a recuperação de estradas, com o aumento do salário mínimo, combate ao mosquito da dengue e por aí vai. É também com a despesa que muitas vezes acontecem os escândalos, as obras que nunca são concluídas, enfim, é preciso ficar de olho na despesa principalmente. E a classificação da despesa ajuda nesse sentido também, professor? Sim, e como ajuda? O quadro que nós estamos mostrando dá uma ideia melhor sobre a importância da classificação da despesa. Notem que ela traz as respostas para uma série de questões das mais importantes, que de outra forma seriam muito difíceis de serem obtidas. E a gente poderia ver isso com mais detalhes? Sim, vamos ver uma de cada vez. Começando com a classificação institucional. Ela nos informa qual o órgão responsável pela programação de despesa de cada área. O Código 26.000, por exemplo, identifica o Ministério da Educação. A seguir, a classificação funcional, que tem a finalidade de identificar a área em que o governo atua. Quando nós queremos saber o que o governo faz, a resposta deve ser procurada na classificação programática. As classificações econômica e por natureza de despesa tornam possível saber quanto o governo gasta com investimentos, ou seja, obras, instalações, equipamentos, etc. Por último, para saber quanto o governo gasta com material de consumo, combustível e lubrificantes, por exemplo, existe a classificação por elemento de despesa. Parece meio complicado, hein, professor? Não é tão complicado assim. O orçamento do governo federal é tão complexo pelo grande número de órgãos que ele possui e também pela enorme quantidade de programas e de ações que ele contém. Já para estados e municípios, felizmente, é bem mais simples. Só que tem mais coisa para a gente ver sobre essa etapa do orçamento. Mas nós precisamos fazer um rápido passeio pela Lei de Responsabilidade Fiscal para ver o que ela nos diz sobre a elaboração do orçamento. Em primeiro lugar, ela lembra o que a Constituição já manda fazer, ou seja, que o orçamento deve ser elaborado de forma compatível com o PPA, com a LDO e com a própria Lei de Responsabilidade Fiscal. E o que significa um orçamento compatível, professor?
Ser compatível significa estar de acordo com as diretrizes, com os objetivos, as prioridades e as metas do PPA e da LDO e ainda não descumprir qualquer uma das suas regras. E não é só isso que o orçamento deve observar, não. Ele deve também fazer cumprir os objetivos e as metas no anexo de metas fiscais da LDO, aquele que fixa as metas de receita, de despesa, de resultado nominal e primário e montante da dívida. Contrariar essas metas significa descumprir a LDO e pode resultar até na cassação do mandato. E para concluir, vamos lembrar também que nenhum investimento, ou seja, principalmente obras que ultrapassem um exercício financeiro, podem ser iniciadas sem estar no plano plurianual. Se não estiverem, uma lei pode autorizar a sua inclusão. Muito bem. E dessa forma, nós terminamos o nosso encontro de hoje e convidamos você a estar conosco também no próximo, quando nós vamos tratar da fase legislativa do orçamento. Obrigado e até lá. Até lá, professor. E obrigada. Tchau, gente.